boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida pela espiritualidade maior hoje. O psiquiatra Augusto Cury, fantástico psiquiatra, psicanalista, profundo pesquisador, se denominava no início de sua carreira como o maior ateu que já existiu no mundo. Era profundamente ateu. Abominava a ideia da existência de Deus. Logo, também, Jesus, para ele, não fazia sentido. Não era ninguém relevante em sua trajetória. E ele, então, incomodado com a adoração a Jesus que tem pelo mundo todo, ele começa a pesquisar os evangelhos e a pesquisar a vida de Jesus profundamente, buscando vícios de caráter e incoerências no comportamento e na personalidade de Jesus. E passou anos a fundo nessas pesquisas. E ao final desse seu grandioso trabalho de pesquisa, ele se descobre profundamente cristão. Descobre-se então encantado pela personalidade de Jesus, pela psicologia aplicada de Jesus em cada uma das suas ações e palavras descritas no Evangelho. Esses estudos de Augusto Cury vão se converter em 4 livros. O homem mais feliz da história, o homem mais inteligente da história, o maior líder da história e o médico de emoções. Nesse livro, ele vai discorrer sobre os seus estudos acerca da personalidade de Jesus. Sendo que o primeiro destes livros é que eu cometi um erro de ordem, que é o homem mais inteligente da história. Apesar de Jesus ser o personagem principal desse livro, mas ele é todo focado na trajetória de Marco Polo. Marco Polo é o alter ego, ou seja, é a inspiração do próprio Augusto Cury para escrever este personagem. Ele se inspirou em si mesmo. É um psiquiatra extremamente inteligente, um psiquiatra brilhante, que apareceu num outro livro, contando a trajetória de Marco Polo, que era O Futuro da Humanidade, a saga de um pensador. São todos livros fantásticos. São romances, são dramas psicológicos. Mas nesse livro, O Homem Mais Inteligente da História, Marco Polo está participando de um congresso de psiquiatria em Israel, com líderes do mundo todo. Ali não havia só psiquiatras, havia diplomatas, haviam políticos, haviam líderes globais ali, participando desse congresso em Israel. E Marco Polo vai falando sobre a educação no mundo, o processo educacional. E Marco Polo questiona durante a sua fala nesse congresso por que a educação não estava formando mais pensadores, pessoas altruístas, pessoas que tinham um pensamento crítico em prol da humanidade, mas apenas formava simples e meros repetidores de opiniões. Pessoas que repetiam informações que lhe eram passadas sem submeter aquelas informações ao menor senso crítico. E ele começa a questionar isso. E ele começa a dizer que nunca na história da humanidade havia existido um líder que, de fato, houvesse formado pensadores. Ele não conseguia encontrar em tempo algum na humanidade um líder que tivesse formado pensadores, pessoas altruístas, de fato, que pensavam no bem comum, que criticavam as informações que recebiam, mas no sentido de aprimorar essas informações, de aprofundar os debates e ali tirar ações que fizessem, de fato, a diferença na vida das pessoas. Ele começa a dizer isso. E alguém pergunta assim, da Assembleia, quando ele abre para perguntas, mas e Jesus? Não teria sido Jesus um líder que formou pensadores, pessoas altruístas? E Marco Polo, naquele momento, dá uma resposta até meio atravessada assim, para a pessoa. Eu não falo de religião. Eu não estou aqui para falar de religião, então eu não vou entrar nesse mérito, porque não é disso que eu estou aqui para falar. Eu estou para falar de psicologia. Só que havia uma pessoa na plateia, uma pessoa na Assembleia, que conhecia Marco Polo muito bem, que era sua namorada, que estava ali participando do congresso. Também uma grande psiquiatra, uma mulher muito inteligente, muito arguta, muito perspicaz e competente no seu trabalho.
E ele então se levanta e fala, mas quando falamos de Jesus, não estamos falando de religião. Estamos falando de um líder de fato. E por que não fazer um trabalho, Marco Polo? E isso a namorada dele provocando ele durante o congresso. Imagina um desespero. Marco Polo olhando para ela assim, meu Deus, mas ela não vai ficar quieta. Vai me botar numa situação embaraçosa? Por que não fazer um trabalho de fato sobre o que Jesus trouxe para o mundo e o que Jesus fez com os seus comandados? Marco Polo era um ateu, cético, um ateu convicto, não acreditava em nada. Sua namorada, não, ela acreditava em Deus, cria em Deus. E Marco Polo, então, resolve organizar um grupo de trabalho para estudar a fundo a personalidade de Jesus e a psicologia aplicada de Jesus. Então, a primeira pessoa que ele chama logo é sua namorada, evidentemente, porque foi ela quem deu a ideia, então vai ter que dividir comigo o trabalho. Chama ela. Ele vai na Universidade de Harvard e busca lá um aluno de teologia fantástico, perspicaz, um historiador maravilhoso sobre a história do cristianismo protestante, então de uma visão protestante, evangélica. Ele vai ao Vaticano e lá ele busca também o maior teólogo do Vaticano e traz para esse grupo de trabalho. Então ele busca ali duas visões diferentes sobre o mesmo tema. Ele busca também um historiador, especialista em Oriente Médio. Ele queria entender o prognóstico político daquela religião, como é que era naquela época, como que as pessoas conviviam, como que as pessoas viviam naquela época, como que era essa divisão entre igreja e Estado, entre religião e Estado, como que isso acontecia. E Marco Polo, então, começa o seu grupo de trabalho. E à medida em que ele vai trabalhando, Marco Polo vai se encantando também pela personalidade de Jesus. E o primeiro ponto que Marco Polo, a primeira conclusão que Marco Polo chega no seu trabalho é sobre os apóstolos de Jesus. Marco Polo vai dizer que Jesus não poderia ter escolhido pessoas mais inadequadas do que aquelas. Inadequadas, gente. Vou repetir, Jesus não poderia ter escolhido pessoas mais inadequadas do que aquelas para dividir com ele uma tarefa tão importante. Porque ele também vai chegar à conclusão de que a tarefa de Jesus, a missão que Jesus veio cumprir, que ele queria cumprir, era mudar o pensamento humano, mudar o pensamento da humanidade, mudar o curso da história. E podemos dizer que ele conseguiu até certo sentido. Ainda falta um pedaço, mas muita coisa ele conseguiu, lógico. Mas Marco Polo vai dizer que aqueles apóstolos eram pessoas inadequadas para esse trabalho. Ele discorre sobre a personalidade de alguns deles. E ele vai falar de Pedro. Pedro era um homem que se tornou o líder daqueles homens depois que Jesus foi ao plano espiritual, depois da crucificação de Jesus, depois que Jesus não estava mais fisicamente presente, Pedro se tornou o líder daqueles homens. A rocha sobre a qual Jesus construiu, né, disse que construiria a sua igreja. Mas se nós pegarmos a personalidade de Pedro, realmente Marco Polo tem razão. Pedro era um homem extremamente irritadiço, que perdia a paciência com muita facilidade. Era um homem que não aceitava contestações. Era um homem que não havia sido ensinado a amar. Ele era acostumado com o trabalho duro, rede de pesca o dia inteiro, mãos calejadas. Acordar, sei lá, 2, 3 da manhã para sair para pescar, voltar para casa, vender aquela... Não tinha amor na sua vida, não tinha espaço para sentimentos de carinho, para sentimentalismos na sua vida. Era um homem que não gostava de ser contestado, por qualquer motivo já achava que tinha que partir para a violência. E esse homem foi escolhido para ser o líder dos outros. Se algum de nós aqui fosse o gerente de RH de alguma empresa e pegasse um currículo, vamos analisar psicologicamente o candidato aqui, Pedro. Algum de nós contrataria esse candidato para ser um gestor de uma equipe da nossa empresa? Algum de nós teria coragem de fazer isso? Acreditar que ele poderia mudar, que ele poderia fazer diferente? Mas Jesus acreditou. Ele vai falar de Mateus. Mateus era um corrupto. Era um corrupto. O povo odiava Mateus porque ele trabalhava para os romanos e mais do que trabalhar para os romanos, para aquele que os oprimiam, ele também roubava o seu próprio povo na hora da coleta dos impostos. Quantas e quantas vezes a gente vai
ler nos evangelhos as pessoas falando a palavra, um publicano, aquele que trabalhava para o público, trabalhava no serviço público, mas fala com desprezo, como está falando de alguém de uma classe menor. Porque, e Mateus era assim. Mas quando Mateus integra o grupo dos 12, a primeira coisa que Jesus faz é entregar a bolsa de dinheiro para ele. Mateus, você vai tomar conta da bolsa de dinheiro. É com você que o nosso dinheiro vai ficar, as finanças do grupo. E vai ter que administrar bem, porque não tem tanto dinheiro assim para ser administrado. Fazer coisa sem dinheiro é muito mais difícil. E era Mateus quem fazia. Mas será que nós, vamos pegar lá um candidato, chega na nossa empresa, e a gente descobre que ele tem um histórico de ter dado um desfalque numa outra empresa? Ou era um político que foi acusado de corrupção e agora está no mercado formal porque não se elegeu mais, não tem mandato, precisa trabalhar. Algum de nós, sinceramente, contrataria esta pessoa para o nosso departamento financeiro? Colocaria ele para tomar conta das finanças da empresa, da contabilidade? De forma alguma. Mas Jesus fez com Mateus. Jesus trouxe para caminhar com ele João, um jovem. Alguns dizem que tinha 14, outros dizem que tinha 17, mas não importa, 14 ou 17 é jovem. Um adolescente caminhando com Jesus. E todo mundo tem João como uma pessoa dócil, como uma pessoa amável, uma pessoa amorosa. Mas Jesus apelidou João de filho do trovão. Porque quando ele perdia a paciência, ele se tornava uma pessoa extremamente violenta. João, depois, com os estudos, vão se descobrir, João achava que aquelas pessoas que não concordavam com Jesus deveriam desaparecer da face da terra. Essa era a opinião de João, que quando o reino de Jesus fosse instalado, quem é contra tem que sumir. Não pode continuar existindo. Como uma pessoa dessa vai integrar uma equipe, uma pessoa que não acredita na condição do outro, não respeita opiniões contrárias, acha que o outro que tem uma opinião diferente da dele é um inimigo e tem que ser extirpado do convívio dos demais. Como que essa pessoa vai integrar uma equipe? Tomé era um homem extremamente cético. Cético. E mais, acreditava em teorias da conspiração, achava que estava sendo perseguido o tempo todo. Tomé era uma personalidade extremamente perturbada. Chegou a duvidar do próprio Jesus. Não tinha ainda aquela fé inabalável. Vamos ser sinceros, alguém que chega para você e diz que vai mudar o pensamento da humanidade, o que não falta nessa pessoa é fé. É fé inabalável, mas ele foi lá e escolheu um que não tinha. Um que só acreditava naquilo que era palpável. Um que se não pudesse pegar, não pudesse ver, não pudesse sentir o cheiro, não acreditava. Mas ele trouxe Tomé para o seu convívio. E por fim, Tiago, ele vai falar de Tiago. Tiago era um fundamentalista religioso. Tiago, considerado Tiago o maior. Tinha o Tiago menor, que era o irmão de João. Tinha o Tiago maior. Um fundamentalista religioso. Um homem que depois, no Atos dos Apóstolos, nós veremos lá, vamos ler lá, para quem já leu, embates acalorados entre ele e Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso dizia que a palavra de Jesus, o evangelho, deveria ser pregado em todas as nações. E Tiago dizia que não, que só os judeus tinham direito de conhecer o evangelho. Que pessoas de outras nacionalidades, que não eram judeus, não tinham esse direito de conhecer o evangelho. Então, um homem fundamentalista, estou falando de Jesus que quer mudar o pensamento humano. Mas eu estou falando de Tiago, que quer manter o pensamento e as ideias de Jesus limitadas a uma casta, a um pequeno círculo de pessoas, a um povo pequeno, a um povo que não é tão grande quanto nós imaginamos, ou quanto eles imaginaram que eram. Então, notem que Marco Polo vai trazer esse primeiro momento, vai dizer assim, e agora? Como é que Jesus conseguiu transformar a mente dessas pessoas? Qual foi o trabalho que Jesus teve que fazer para mudar a ótica do pensamento humano? Para que essas pessoas começassem a enxergar o mundo de uma outra forma. Nós vamos ver o mesmo João, que era tão irritadiço, tão arredio, tão violento,
Depois nós vamos pegar lá as epístolas de João, que tem na Bíblia, ele começa chamando meus filhinhos muito amados. Se tornou um homem caridoso, se tornou um homem dócil, se tornou um homem sociável. Muito mais, que é a prova maior de confiança de Jesus do que pedir João para tomar conta da mãe dele. Porque se eu estou prestes a morrer, eu tenho um amigo que eu sei que é extremamente violento e que se irrita com facilidade, a última coisa que eu vou fazer é pedir para ele tomar conta da minha mãe. Muito pelo contrário, eu vou pedir para ele ficar longe. Por favor, se você não puder visitar a minha mãe, por favor, que você me faz. Eu quero. Não quero uma pessoa assim. Mas Jesus confiava tanto naquilo que havia feito, que fala para ele na cruz: mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. E a partir desse dia, de fato, Maria passou a morar com João. E morou com ele até desencarnar em Éfeso. Ficou com ele o resto da sua encarnação aqui na Terra. Tudo por conta desse trabalho psicológico que Jesus começou a fazer com estes apóstolos. E não fazia só com eles, não. Fazia com todo mundo que chegava perto dele. Tudo para Jesus. Eu imagino o quanto que devia ser difícil conversar com Jesus. Porque todas as conversas são profundas. Todas as conversas reviram a sua alma, reviram a sua mente. Um pequeno exemplo, imaginemos aquele jovem rico que vai falar com Jesus. Um jovem de posses, um jovem rico, muitos rebanhos, muitas propriedades, e vai falar para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Tendes a lei e os profetas. Ama teu Deus com todas as tuas forças, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem fica feliz com a resposta de Jesus. Porque no pensamento dele, mas isso é tranquilo, isso eu já faço, eu amo a Deus. Eu procuro ajudar as pessoas, e ele ajudava mesmo as pessoas. Eu honro o meu pai e a minha mãe. E ele então responde para Jesus feliz: isso eu tenho feito desde a minha mais tenra juventude. E ele está imaginando que Jesus vai tecer um elogio, vai falar que ele está fazendo tudo certo, que ele precisa continuar nesse caminho. Mas a resposta de Jesus o desconcerta totalmente. Então só te falta uma coisa: vai, venda tudo o que tens e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E aquele jovem fica extremamente desconcertado. Não sabe o que dizer. Não sabe o que responder para Jesus. Não sabe, naquele momento ali, qual a atitude tomar. A atitude que ele toma é baixar a cabeça, virar as costas e ir embora, sem dizer uma única palavra. Mas analisando bem, será que Jesus, de fato, queria que ele fosse lá, vendesse tudo, desse aos pobres, depois fosse segui-lo? Pode ser que sim. Mas será que também não podemos dizer que Jesus estava provocando aquele homem naquilo que era mais importante para ele? Aquele homem tinha muito orgulho de ter uma grande fortuna, era muito feliz com isso. Era mais orgulhoso ainda porque os pais haviam. Depois tem outros estudos sobre essa história, inclusive de autores espirituais, que vão dizer que aquele homem recebeu uma herança dos seus pais, mas trabalhou muito honestamente e multiplicou essa herança, o que não tem problema nenhum. Então ele tinha muito orgulho disso. Quem não tem, não é? Quando a gente vê, quem não tem orgulho, quem não fica feliz de repente ver que prosperou na vida através do trabalho, através do esforço, e conseguiu alcançar uma estabilidade financeira, um conforto, não tem problema nenhum quanto a isso. E ele era assim, mas Jesus vai provocá-lo naquilo que ele achava mais importante para ele, que eram os bens materiais que ele tinha. Será que de repente Jesus não está falando para ele que aquilo, por mais que seja bom, por mais que seja bacana o que ele tenha feito, não é o mais importante da vida? Que existem outras coisas mais importantes ainda do que simplesmente trabalhar incansavelmente amealhando bens materiais? E repito, tá, gente? Viver confortavelmente não é crime. Todo mundo gosta. Eu também gosto, tá, gente? Todo mundo gosta de viver numa casa confortável, de poder, de repente, fazer um passeio de vez em quando, de ter um carro para se locomover, de poder ter um plano de saúde para ter aí uma condição melhor para sua família, caso precise. Todo mundo gosta, não estou aqui falando que é errado, não. Mas será que quando nós apenas focamos isso na vida, e é só isso que importa, é só isso que é importante,
É só isso que eu quero. Será que de fato é o melhor caminho? Será que não existem outras coisas mais importantes na vida? Ou será que a nossa atenção não pode ser repartida e dividida também com outras coisas na vida? Jesus então faz essa provocação àquele jovem e simplesmente quebra totalmente as suas crenças, quebra totalmente a sua visão de mundo, porque ele estava achando que estava fazendo tudo certo, está tudo tranquilo. Um outro momento interessantíssimo de Jesus, nessa jornada psicológica que ele vai seguindo, uma história que é bem famosa, a gente já ouviu muitas vezes. Está Jesus com seus discípulos e um homem, um fariseu, chega para ele, engraçado, faz a mesma pergunta que aquele jovem rico fez. Bom mestre, bom mestre. Já uma pergunta, o início da pergunta já é cheio de malícia, porque eles não respeitavam a Jesus como um mestre, quanto mais um bom mestre. Mas ele fala para Jesus, bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus responde exatamente a mesma coisa. Tendes a lei e os profetas. Honra o teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Esse é um ponto muito importante, né? Entenda o que você está fazendo. Compreenda o que você está fazendo. Não seja mais rebanho, deixando as pessoas te conduzirem. Como Jesus fala lá para os fariseus, guias cegos. Muitas vezes esses guias são cegos. E Jesus fala para eles, quando um cego conduz o outro, os dois caem no abismo. Então entenda o que você está fazendo. Então honra teu Deus com todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ama teu próximo como a ti mesmo. E aquele fariseu então faz a perguntinha para Jesus, mas quem é meu próximo? E Jesus vai contar para ele a história. Um judeu trafegava de Jerusalém a Jericó pela estrada. Quando foi abordado por bandidos que o assaltaram, não sem antes o espancarem e o deixarem quase à morte à beira da estrada. Pouco tempo depois, passa um sacerdote do templo, um levita, e vê aquele homem caído na estrada. Até pensa em parar, mas fica com medo. Não, mas não posso. Vai que os bandidos estão escondidos por aqui e também vão me atacar, e vai embora. Daqui a pouco passa um fariseu, que olha para aquele homem, mas não dá a mínima atenção. Vê e passa. Daqui a pouco vem um escriba, um homem estudado para escrever as leis, para escrever a lei. Escrevia de papiro em papiro para distribuir pelas sinagogas a lei. Antigamente tinha uma pessoa que era específica para isso, estudava para isso, para ser um escriba. O escriba também passa por aquele homem, olha, mas não para, vai embora. Talvez por medo, talvez por nojo, não sei. E engraçado que essa história é tão atual. Nós passamos pelas ruas e vemos pessoas nas calçadas e não paramos, nem olhamos. Parece que a gente já se acostumou com isso. Parece que para nós é normal, é comum. A pessoa está caída ali, a gente não sabe se ela está dormindo, se ela está passando mal, se ela morreu. A verdade é essa. A gente não sabe se a pessoa desencarnou. O que está acontecendo? A gente simplesmente vai embora. E esses homens também fizeram a mesma coisa. Mas conta Jesus na história que daqui a pouco passou um samaritano. Um homem que vinha da Samaria. E nessa época, a Samaria vivia em guerra. Os samaritanos e os judeus se odiavam. Na verdade, a eles era permitido atacar e agredir fisicamente um ao outro se encontrassem na rua. Eles não conviviam no mesmo ambiente. Isso aconteceu desde a morte do rei Salomão, a divisão do reinado de Israel. Houve uma guerra, houve uma briga, 2 tribos formaram a Samaria, 10 tribos formaram o reino de Israel. E essa guerra persistia até os tempos de Jesus. E Jesus conta que aquele samaritano passou ali, viu aquele homem, não sabia qual era a sua origem, mas se apiedou dele. Parou, cuidou das suas feridas, lhe deu água, colocou no lombo do seu cavalo, levou até uma hospedaria, deixou ele lá com o hospitaleiro, entregou para ele um dinheiro e falou, essa aqui é para as primeiras despesas, cuide dele, porque quando eu voltar da minha viagem,
eu lhe pagarei o restante do que ficar faltando por você ter cuidado dele. E Jesus conta essa história, encerra-se por aí, não tem prosseguimento. Mas ele vira para o fariseu e pergunta: quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? O sacerdote, o fariseu, o escriba ou o samaritano? Aquele homem leva um choque. Ele não imaginava uma resposta daquela. Quem é que vai imaginar? Não, uma resposta daquela. Ele imaginava uma resposta direta. O seu próximo é esse. O seu próximo é aquele. Não. Jesus faz todo um preâmbulo para entrar diretamente na mente daquele homem, no coração daquele homem. Quem é o próximo? Bota aquele homem para raciocinar, para pensar. Quem tem a oportunidade de fazer terapia, de ir ao psicólogo, ao psicanalista, sabe que é bem assim. Eu vou. E ele coloca a gente para pensar o tempo inteiro, confronta as nossas ideias o tempo inteiro. Mas isso é agora. Precisou Freud dizer para as pessoas seguirem. Jesus já dizia há mais de 2000 anos e já fazia. Mostrava na prática como se faz há mais de 2000 anos. Então, aquele fariseu vira para Jesus, gaguejando, porque era o seu inimigo mortal, o samaritano. E Jesus arremata a história dizendo: então vai e faça o mesmo. Vê, é o confronto com as nossas crenças. Esse é o grande trabalho psicológico de Jesus, nos bota para pensar e raciocinar o tempo inteiro, o tempo todo. Todas as palavras de Jesus no Evangelho, é impressionante, não tem nada que se jogue fora. Há uma que me chama muita atenção, que é quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos querem mal, orai por quem vos perseguem, porque Deus faz o sol brilhar a todos, aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Então não adianta você odiar, não adianta você perseguir, não adianta você maldizer. No dia seguinte o sol vai brilhar para aquela pessoa também. E a vida dela vai continuar assim como a sua vai continuar. Não vai mover 1 milímetro nos planos do universo porque você odeia alguém. Muitas vezes a pessoa que nós odiamos nem sabe que é odiada, então ela segue a vida dela. Porque muitas vezes nem coragem para expressar o nosso ódio nós temos. A gente vai guardando aquilo dentro de nós, vai se envenenando com um veneno que nós gostaríamos de dar para outra pessoa. Porque se eu ainda vou lá e despejo tudo que eu penso na outra pessoa, teoricamente eu me alivio e vou embora. E por favor, gente, eu não estou incentivando ninguém a sair daqui agora, tá? Procurar o desafeto, começar a despejar tudo que pensa. Só estou dizendo que não adianta, até porque isso também não vai adiantar. De repente vai criar uma tragédia maior. Mas o que que adianta? É nós começarmos a trabalhar isso dentro de nós. A entendermos que ninguém é 100% bom, a não ser Deus, a não ser Jesus. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Jesus também faz isso, também fala isso. Nesse mesmo sermão da montanha, ele vai dizer: se fazei coisas boas somente àqueles que vos fazem bem, que mérito tereis? Os maus também sabem dar coisas boas àqueles que amam. Gente, está lá, está escrito, não sou eu quem estou dizendo. Adoraria ter sido eu, tá, gente? Adoraria que tivesse sido eu que tivesse escrito. Eu ia me sentir uma pessoa muito inteligente. Mas não fui eu, foi Jesus quem falou. Está escrito. Então não adianta. É o confronto, mais uma vez, é Jesus nos confrontando. É mostrando para nós a sua atitude não está indo pelo caminho correto. É Jesus que veio à Terra, a missão de Jesus, como eu falei no início, mudar o pensamento humano, uma missão grandiosa. Será que a gente pode simplificar um pouco? Podemos. Simplificar muito. Será que nós podemos dizer que, na verdade, Jesus veio e mostrou para a gente assim: até hoje vocês viveram sobre um código, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, aquele que mata pela espada, morre pela espada. Está lá. Mas Jesus vem e fala assim, de repente, de uma maneira mais simplificada: vocês não estão percebendo que não está dando certo viver sobre esse código? Vocês conseguem perceber que a vida não está boa? E aí vamos falar só do povo judeu lá, depois a gente fala da gente aqui agora, atualmente.
É como se Jesus estivesse falando para eles: olha como vocês estão escravizados pelos romanos. Vocês já estão construindo o templo de Jerusalém pela segunda vez. Construíram, ele foi destruído pelos sírios, pelos persas, pelos medos. Vocês foram invadidos, foram levados para a Babilônia, foram escravizados. Passaram séculos longe de casa até poder voltar. Agora vocês voltaram e foram escravizados pelos romanos. Então a vida não está boa. A maneira como vocês estão vivendo não está dando certo. Eu estou dando aqui uma outra opção. Vamos tentar fazer diferente para ver se melhora. Já que desse jeito não está dando, vamos tentar fazer de uma outra forma. Para ver se as coisas clareiam um pouco, para ver se a vida fica um pouco mais fácil. Se fica tem um pouco mais de condições de se viver. É isso que Jesus está nos dizendo. Essa é a proposta que ele nos coloca na sua missão. Infelizmente, aquelas pessoas não entenderam. Infelizmente, nós também ainda não entendemos a profundidade da lição. Porque nós continuamos vivendo sobre o código de Italião, sobre a lei de Italião. Muito, muito. Invariavelmente, nós ainda preferimos aplicar a lei de Italião. E é necessário que a gente comece a rever nossos pensamentos, rever nossas atitudes. Porque Jesus está ali fazendo esse trabalho há 2000 anos já, ou mais um pouco, fazendo este trabalho de profunda reformulação psicológica em todos nós. Fez com aqueles 12, o que ele fez com Pedro, então, é fantástico. Note, falei de Pedro aqui, um homem de personalidade extremamente primitiva, selvagem até. Um homem que vivia quase que pelo instinto. Bateu, levou. Me tirou do sério, toma de volta. Era assim. Tão pelo instinto, de maneira tão selvagem, que mesmo depois de conviver 3 anos com Jesus, conhecer os pensamentos de Jesus, escutar Jesus dia e noite, participar do círculo íntimo de Jesus, porque Jesus era cercado por uma multidão de pessoas. Não eram só aqueles 12, aonde ele ia eram milhares de pessoas. Talvez em alguns lugares até centenas de milhares de pessoas ali para ouvi-lo. Mas seu círculo íntimo era partilhado só pelos 12. Isso é uma outra lição que Jesus nos dá. Não compartilharmos a nossa vida com qualquer pessoa. Tem gente que não merece que nós compartilhemos a nossa vida com ela. Isso é verdade. Ah, Alex, você está dizendo que a sua vida é importante demais para compartilhar com todo mundo? Não. Eu estou dizendo que eu preciso sim me preservar, porque tem gente que não quer ver a nossa felicidade. Infelizmente é assim. Às vezes a gente também não quer ver a felicidade de outra pessoa. Essa é a verdade. Quantas e quantas vezes a gente já não pensou mal de alguém? Então, essa pessoa não tem que compartilhar a vida dela comigo. Assim como eu também não tenho que partilhar a minha vida com qualquer um que eu não sei o que espera, o que quer. Jesus era assim, partilhava ali com os 12 e mais. Os seus momentos mais íntimos ainda, que eram os momentos de oração, que era quando ele se recolhia em lugares mais afastados para orar, ele levava no máximo 2 ou 3. A Bíblia está lá, o Evangelho está lá dizendo. Na própria noite em que ele foi preso, Jardim das Oliveiras, ele está lá. João, Pedro e, se eu não me engano, Mateus. Se eu não estiver enganado. João e Pedro eu tenho certeza, Mateus eu tenho que confirmar. Mas está lá, 3 lá com ele. 3 que partilhando daquele momento em que Jesus estava ali orando, se preparando para o que ia vir a partir do dia seguinte. E quando Jesus é preso, quando ele chega lá e os soldados o identificam e o prendem, o que Pedro faz? Aquele homem que está andando com ele há 3 anos, partilhando da intimidade dele, convivendo das suas palavras, das suas atitudes. A primeira coisa que ele faz é agir por instinto, é sacar uma espada e cortar a orelha de um soldado. Não entendeu nada, não aprendeu nada. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, guarda essa espada. Aquele que vive pela espada morre pela espada. Nesse momento, Jesus aplica em Pedro a lei de Italião. É isso mesmo que você quer? O mundo ainda é assim, Pedro. Vai viver pela espada, vai morrer pela espada. E é o que provavelmente aconteceria ali naquele momento. Os soldados provavelmente atacariam e matariam Pedro ali, naquela hora ali. Mas Jesus consegue acalmar a situação e cura a orelha do soldado. E é levado ali.
para o Sinédrio. E lá passa por um drama terrível. Acusações sem provas, um julgamento forjado, testemunhas compradas, um negócio pavoroso. Quando no alto da noite, em algum momento, alguém lhe dá uma bofetada, bate em seu rosto, e Jesus olha para aquela pessoa e diz: amigo, se eu te fiz algo, eu aceito de bom grado a tua reprimenda. Mas se eu nada te fiz, por que me bates? Isso é um tapa de luva de pelícano, como dizem, né? Aí a pessoa fica, tenho certeza que qualquer um de nós ficaria estarrecido com uma resposta dessa. Até envergonhado com uma resposta dessa. É Jesus nos dando mais uma lição, né? Mais um exemplo. Não adianta. Tem situações que não adianta responder violentamente. Por mais que naquele momento seja essa a nossa vontade. Eu nem acho que tenha sido a vontade de Jesus nessa hora. Mas se fosse eu, seria. E provavelmente eu teria respondido. Violentamente também. É do nosso instinto. Ainda faz parte de nós. Ainda é nosso agir dessa forma. Ainda é nosso agir como Pedro no Jardim das Oliveiras. Ainda é. Nós ainda estamos nesse trabalho de reconstrução de nós mesmos, de educação psicológica, de mudança de pensamento. E Pedro, voltando a falar de Pedro, está lá, no pátio, acompanhando o julgamento. Olha só que coisa. E, de repente, uma pessoa reconhece Pedro. Você estava com Jesus, você caminhava com ele, eu te vi, eu me lembro. E Pedro olha para aquela pessoa: eu não, está enganado, não sou eu. Daqui a pouco outra pessoa: não, é você sim, eu vi você caminhando com ele, eu vi você dormindo nos mesmos lugares que ele. E Pedro: não sou eu, vocês estão todos enganados. E vem a terceira pessoa e diz: não, eu vi você comendo com ele à mesa, partilhando do pão com ele, é você sim. E Pedro, pela terceira vez, nega. Olha só. Não sou eu, e de repente o galo canta. E Pedro se lembra das palavras de Jesus. Pedro, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E Pedro então se desespera. Vai embora dali correndo, chorando, profundamente envergonhado, amargurado. E depois de todos aqueles acontecimentos trágicos, depois de Jesus ter reaparecido para os seus apóstolos, num primeiro momento em corpo espiritual, corpo fluido, por isso que ele pede que ninguém toque nele, mas depois já aparece ele num seu perispírito mais materializado, de forma que já era mesmo a cópia perfeita de um corpo físico, inclusive na textura, na condição. Ainda assim, Jesus está convivendo com eles ali novamente. Pedro não se perdoa. A culpa corrói a mente de Pedro. Eu tenho certeza que ele olhava para Jesus extremamente envergonhado. Principalmente porque Jesus não falava nada. É tão ruim isso às vezes, né? A gente comete um erro contra alguém, a gente sabe que errou. Pior, a gente sabe que a outra pessoa sabe que nós erramos com ela. A outra pessoa sabe. E às vezes a pessoa simplesmente não diz nada, continua agindo com a gente como se nada tivesse acontecido. É constrangedor, a gente fica sem saber o que fazer. Meu Deus, será que eu toco no assunto? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu deixo para lá? O que essa pessoa está pensando? Será que me perdoou? Será que não perdoou? Será que está sendo falsa comigo? Está agindo comigo com falsidade? É muito ruim. Às vezes é melhor para nós que a outra pessoa exploda logo também, fale o que pensa, e a gente resolve ou não resolve, mas pelo menos a gente tem uma solução, tem uma decisão. Jesus não fazia isso com Pedro. Agia como se nada tivesse acontecido. E isso vai aumentando ainda mais aquele sentimento. Até que um belo dia, e esse dia sempre chega, tá? É um belo dia porque ele sempre chega. A resolução dos nossos problemas, das nossas questões, sempre vem. Sempre acontece. Pode nem sempre acontecer da maneira como nós gostaríamos. Quem dera acontecesse como aconteceu com Pedro. Jesus gira para ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde prontamente: Senhor, eu te amo. Te amo mais do que tudo. Daria minha vida por ti. Então, apacenta as minhas ovelhas. Passa-se alguns instantes e Jesus pergunta de novo:
Pedro, tu me amas? E Pedro já se espanta com aquilo, já fica meio ressabiado. Né? Será que Jesus está desconfiando de mim? Senhor, já te disse, olha só, já te disse, já te falei, está me perguntando, ó, a irritação de Pedro, já está me perguntando de novo, você é surdo? Já te falei, eu te amo mais do que tudo, darei minha vida por ti, então apacenta as minhas ovelhas. Passa-se alguns instantes, e Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já está triste. Ele, nossa mãe, Jesus não acredita em mim mesmo. Caramba, o que eu fiz foi grave. Né? Senhor, eu te amo muito, mais do que a minha própria vida. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala a terceira vez. Mas a partir daquele momento, algo de diferente acontece na vida de Pedro. Há uma cura em seu interior. Há uma cura espiritual, uma cura psicológica acontecendo ali naquele momento. Notem que por 3 vezes Pedro negou a Jesus. E por 3 vezes Jesus faz Pedro reafirmar o seu amor por ele. Cada vez que Pedro dizia que amava Jesus, anulava uma negativa. Esse é um processo que hoje em dia é utilizado, principalmente no campo da PNL, programação neurolinguística, chama-se reforço positivo. Para cada afirmação negativa, você tem que gerar um reforço positivo, para você reprogramar a sua mente nas mais variadas questões. É Jesus, então, aplicando técnica? Seria Jesus um coach? Espero que não, mas poderia ser. Jesus aplicando uma técnica que foi começada a ser aplicada agora. Sei lá quanto tempo a gente ouve falar de PNL? 5 anos? 10 anos? Mas há 2000 anos atrás, Jesus já fez. Olha que fantástico. E no fim das contas, né, no final do livro, que eu espero que vocês leiam, que é muito bom, vou repetir o nome aqui, O Homem Mais Inteligente da História. O outro livro, O Homem Mais Feliz da História. O Maior Líder da História. E encerrando a tetralogia, O Médico de Emoções, de Augusto Cury. Leiam que vocês vão gostar. No final deste livro, O Homem Mais Inteligente da História, a conclusão de Marco Polo é fantástica. Ele está analisando a última ceia. Jesus agora ensinando não só pelas palavras, mas também pelo exemplo. Lavando os pés dos seus apóstolos. Mostrando que aquele que quer ser líder tem que primeiro aprender a servir, para depois ser líder. Para depois ensinar seus liderados. Primeiro ele aprende como se faz. Primeiro ele serve, depois ele lidera. E Marco Polo, então, vai dizer que nunca alguém tão grande, alguém tão grandioso, se tornou tão pequeno para fazer os outros grandes. Ele vai dizer que Jesus, então, se tornou pequeno naquele momento para engrandecer os outros. É a conclusão que ele vai chegar, analisando a última ceia. Então, gente, notem, né, notemos que eu poderia ficar aqui muito ainda falando sobre inúmeras passagens de Jesus no Evangelho, na verdade, sobre todas. Eu deixei de falar algumas que me vieram à mente aqui agora. Pô, você não falou, não dá tempo. Infelizmente, a casa aqui ela tem um protocolo, gente. Vou confessar, vou contar para vocês. A Rosa está ali com o controle remoto. Quando a palestra não é muito boa, ela vai apertando e o ponteiro do relógio